Olá, sou a doutora Adelaide Oliveira, sou nutricionista ortomolecular, credenciada da rede Unimed Norte Pioneiro. Eu vim conversar com vocês hoje sobre a questão de alimentação e saúde mental, se existe ou não alguma ligação, e vou passar algumas dicas para que você tenha um pouco de conhecimento sobre esta ligação e algum conhecimento também de como você usar isso no seu dia a dia. Nós estamos em setembro. O Setembro Amarelo, que é a prevenção sobre o suicídio. E eu gostaria de passar algumas informações para que você tenha uma saúde mental através da sua alimentação. Vem comigo! A alimentação, ela tem uma ligação direta com a nossa saúde mental, porque é através da alimentação que nós nutrimos o nosso cérebro. E como acontece essa nutrição? Essa nutrição depende da absorção. Começa com a mastigação, com a digestão pelo estômago, com a digestão do intestino e a absorção intestinal também. Para que isso seja efetivo, a primeira coisa que você tem que começar é com a sua mastigação. Porque ali você vai triturar os alimentos para que ele chegue de maneira correta no seu estômago, para que o seu estômago possa fazer o serviço dele, que é degradar em partículas menores o seu alimento, para que ele chegue no intestino delgado de maneira adequada para sofrer as ações das enzimas e a absorção. O intestino grosso também tem uma responsabilidade na absorção, ok? E a qualidade da sua alimentação é extremamente importante. Você deve nutrir o seu corpo, nutrir as suas células para que você tenha um equilíbrio. E a sua saúde intestinal, que depende da sua alimentação, ela está totalmente ligada ao seu cérebro. As pessoas falam muito do eixo intestino-cérebro, e isso é uma coisa muito real, que é reconhecida na medicina chinesa já há muitos anos e agora na medicina ocidental também tem se falado muito sobre isso, porque o intestino ele tem várias funções além da absorção, e uma função muito importante do intestino é a produção da serotonina. De 90% a 95% da produção de serotonina ela acontece no nosso intestino. E para que isso aconteça, nós temos que ter um intestino saudável. E como que nós temos um intestino saudável? Evitando alimentos industrializados, evitando refrigerantes, tomando bastante água, né? Para a gente ter um intestino saudável, sem água não acontece uma absorção correta. Muita retenção de toxinas, não tem uma evacuação eficiente. Outra coisa que nós temos que prestar bastante atenção no nosso corpo são as intolerâncias alimentares, que isso também atrapalha a absorção de nutrientes, porque se você se alimenta com um alimento que agride o seu corpo, o seu intestino ele fica doente. Então você acaba não conseguindo absorver nutrientes de forma adequada. E isso vai impactar na formação dos seus hormônios, que é o que mantém o nosso equilíbrio. A dopamina e a serotonina, que são os hormônios do bem-estar e do prazer, eles dependem dos nutrientes que nós ingerimos, e eles são hormônios, ok? Então, agora com essa questão de pandemia, que a gente já está nisso há mais de um ano, as pessoas ficaram mais ansiosas, mais angustiadas e acabaram se alimentando mais. Houve assim um boom de ganho de peso nas pessoas, né? E agora assim que já não que esteja assim 100% legal, né, mas está um pouco mais controlado, a gente tem que voltar e olhar um pouquinho para a nossa alimentação, olhar um pouquinho para o nosso corpo e cuidar mesmo, porque a depressão, a ansiedade, síndrome do pânico, muitas vezes está ligada à qualidade da nossa alimentação. E quando a gente nos alimentamos de maneira melhor, nutrindo melhor o nosso corpo, a gente consegue efetivamente estar mais calmo, mais centrado. Eu vou dar uma dica de 5 alimentos que são extremamente importantes você ter na sua rotina alimentar, que eles são precursores de serotonina. Eles têm nutrientes que propiciam a produção de serotonina e dopamina também. Esses alimentos são os ovos, espinafre, melancia, mamão e as nozes, tá? Então esses alimentos, eles contêm triptofano, que é um precursor desses dois hormônios.
ok? Então sempre lembra dessa dica, isso é extremamente importante e são alimentos também que ajudam o intestino de vocês. Então o que a gente precisa? Saúde intestinal, tomar bastante água, exercício físico é essencial para todo mundo, nós fomos programados geneticamente para fazer exercícios e por questão de pandemia e enfim, a rotina das pessoas, a gente tem nos exercitado pouco, eu me incluo nessa lista. E a gente precisa ficar bem atento a isso, porque o exercício físico ajuda na liberação de hormônios, endorfinas, enfim, que nos ajuda a manter a nossa saúde mental também. É essencial. Então, é isso que eu gostaria de passar para vocês. Caso vocês tenham dúvidas também, pode entrar em contato, tem os canais da Unimed para a gente estar conversando sobre saúde mental. Se você tem tido ansiedade, tem tido crises de ansiedade e seu intestino ou você evacua demais, ou você tem percebido alguma intolerância alimentar, ou você tem constipação, quando você consegue reconhecer os alimentos que agridem o seu corpo ou os erros alimentares, as suas crises de ansiedade acabam melhorando, amenizando. Outra coisa extremamente importante, gente, é o sono. É algo que as pessoas têm pecado muito com o horário de dormir, as pessoas têm dormido muito pouco e isso impacta na qualidade de vida de uma maneira total. Tanto que a melatonina, que é um hormônio que nós produzimos à noite, ela é considerada o hormônio da juventude, que ela é o gatilho que organiza muita coisa. Então, outra coisa importante é o sono. Procurem dormir bem, evitem eletrônicos à noite, evitem uma alimentação muito pesada à noite. Eu sempre recomendo que os pacientes tenham uma alimentação mais leve à noite, evite excesso de carboidrato, hidratem-se, fiquem mais relaxados, evitem ficar assistindo aquelas séries muito violentas, ficar muito tempo no celular, porque a tela azul ela entra na nossa glândula pineal e prejudica a produção de melatonina. Então, essas dicas são extremamente essenciais para que você tenha uma saúde mental, porque se você dorme pouco, você vai ficar irritado, você vai ficar cansado, vai ficar menos produtivo, isso pode causar ansiedade, porque se você não consegue dar conta dos seus compromissos, isso acaba criando uma ansiedade em qualquer pessoa. Então, o sono é extremamente importante, ter uma alimentação mais leve depois das 6 da tarde, vai te ajudar muito a dormir. Agora, quem come muito à noite acaba ficando pesado e não tem um sono de qualidade. Então, você precisa analisar todas essas questões na sua alimentação, na sua rotina. O autoconhecimento nos ajuda muito a resolver os problemas. Eu sempre falo para os meus pacientes, o importante é você saber aonde está o problema. Porque quando você encontra onde está o problema, você pode resolver. E quando a gente vem num ciclo muito vicioso de erros e situações, a gente acaba não conseguindo localizar onde a gente está errando. Isso é bem importante. E eu estou aqui disponível também para atender vocês. Muito obrigada!